Muito orgulho de estar em Montes Claros para receber uma homenagem dessa no dia do aniversário de 168 anos, né? E também durante a abertura de Expo Montes. Montes Claros deixou há muito tempo de ser parte do sertão de Minas para virar o farol do norte, a capital do norte, onde tudo acontece, desenvolvimento industrial, geração de emprego, agricultura e pecuária voando, e a gente tem feito os nossos investimentos, como o anel rodoviário, trilhas de futuro, anunciei 5 BSs novas para a cidade. Então, é para mim motivo de muito orgulho, mas também motivo de alegria de ver como o norte pode se guiar pelo exemplo de Montes Claros. Nunca foi melhor. Aliás, prefeito Humberto já era grande apoiador meu, do governador Meuzema, somos muito gratos a ele por isso, tanto que a vitória nossa aqui em Montes Claros foi uma vitória muito relevante. E prefeito Guilherme desde sempre esteve ao nosso lado. Eu estive com o prefeito Guilherme durante a minha campanha e depois durante a campanha dele, e o que a gente tem um com o outro é compromisso de trabalhar junto, de discutir os problemas e de apresentar soluções. As 5 BSs que eu anunciei hoje foram as que ele me pediu, as que ele priorizou, e tudo que ele prioriza para a gente, para nós dentro do estado, é prioridade. Eu e o governador, esse ano eu já estive 3 vezes em Montes Claros, o governador já esteve 2. Eu sou capaz de dizer que essas 5 vezes que nós tivemos agora é mais esse ano do que o último governador esteve ao longo dos 4 anos de mandato dele. Por que isso? Porque nós reconhecemos em Montes Claros potencial. Aqui nós temos condição de continuar expandindo a indústria, nós temos condição de continuar nos transformando em centro médico, educacional, de logística, e com isso a gente guia o resto do estado. Quando eu falo, por exemplo, no investimento da barragem de Congonhas, aqui ao lado, para gerar energia, para poder fazer irrigação e para fornecer água para Montes Claros, eu não estou falando do desenvolvimento de Montes Claros, eu estou falando do desenvolvimento do norte inteiro. Quando eu falo do anel, eu estou falando da conexão de todo o norte com Montes Claros. Quando eu falo da ponte de São Francisco, eu estou falando da redução da distância de Montes Claros a Brasília. Vejam como é que tudo que a gente faz para Montes Claros reverbera para o resto do norte do estado, e é por isso que eu tenho essa alegria de vir aqui, sempre anunciando o que a gente tem para inaugurar para frente, mas também ouvindo o que a gente ainda tem de fazer para melhorar a vida da população. Imagina como Montes Claros é uma cidade que cresce. Nós fizemos a adutora de Biaí, que mudou a realidade do fornecimento de água na cidade, para que a gente não tenha falta de água, mas agora eu tenho que correr atrás da barragem de Congonhas. Por quê? Montes Claros continua crescendo. Se a gente não tomar essa providência, daqui a mais 10 anos nós vamos estar lutando com a escassez de água de novo. Matheus, isso é um problema? Não. Isso é sinal de que a cidade não para de prosperar. É a cidade que mais cresceu no estado ao longo dos últimos 30 anos, perdendo só para a Extrema, que tem o fenômeno de estar do lado de São Paulo. Agora você imagina, a distância que Montes Claros está do que é considerado o centro da economia do Brasil e ainda assim ser o maior polo farmacêutico do estado, muito mérito de quem está aqui trabalhando. Eu fico muito feliz de ver como a Assembleia Legislativa tem tratado com responsabilidade o tema do Propag. Imagina, o governo de Minas passou mais de 20 anos lutando com juros de agiotagem que são cobrados pelo governo federal contra cada um dos mineiros. Isso é dinheiro que sai, disse bem o presidente da Assembleia agora há pouco, Tadeu disse, cada 1 bilhão de juro que a gente paga é 1 bilhão a menos investido em escola e em saúde dentro do estado, e ele tem toda a razão. Ontem nós demos mais um passo importante, com isso já são 5 projetos aprovados na Assembleia Legislativa na direção da adesão definitiva ao Propag. Ainda temos 9 projetos em discussão na casa que estão caminhando, temos até 30 de outubro para terminar. E o que eu percebo é que pode haver uma oposição barulhenta, mas mesmo eles sabem que no final, melhor é aprovar o projeto. Melhor mesmo era se eles, ao invés de gritar no meu ouvido, fossem gritar no ouvido do governo federal, que ainda não nos deu perdão, que eu aceitaria tranquilamente um perdão. Fica até o desafio ao PT, que gosta tanto de reclamar dos projetos que nós estamos apresentando para o Propag. Por que eles não vão lá ao Lula fazer um pouco do barulho que eles estão fazendo dentro da Assembleia, atrapalhando um pouco a tramitação dos projetos, para pedir o mesmo perdão que foi dado para a Venezuela, de 10 bilhões de reais? Eu aceito. Está dito já de cara que eu aceito um perdão de 10 bilhões de reais. O senhor encaminhou ao governo federal um pedido de manifestação de interesse em relação às 5 empresas mineiras, né? Já tem uma resposta? Não, ainda não. O governo federal, inclusive eu cobrei isso essa semana, o presidente Tadeu Martins Leite também cobrou, o governo federal tem que dizer quais empresas eles aceitam. Nós perguntamos, se eles aceitam a Codemig inteira ou apenas parte dela, se a gente resolver federalizar apenas parte. Perguntamos sobre Copasa, se eles têm mesmo desinteresse, porque eles já nos falaram que não queriam. Para que a gente possa discutir eventualmente a venda da nossa participação para poder investir em infraestrutura. Perguntamos sobre CEMIG, se eles aceitariam do jeito que ela está ou se ela teria que ser transformada em corporação, porque essa é uma discussão muito interessante. A Assembleia aqui vive esse duelo, a nossa base que é transformar em corporação, porque foi o pedido do ministro Haddad, enquanto o PT, que é o partido do ministro Haddad, não quer deixar transformar em corporação, que foi o que o governo federal pediu.
Perguntamos sobre a MGI, que é dona de uma parte da CEMIG que a gente gostaria de entregar ao governo federal. E, finalmente, perguntamos sobre a EMC, a nossa empresa de comunicação, por conta das antenas que poderiam servir à empresa brasileira de telecomunicações. Então, estamos aguardando essas 5 respostas. O governo federal já está atrasado, porque já faz mais de 10 dias que eu mandei esse ofício a eles. A UENG é um patrimônio do Estado de Minas Gerais. Agora, eu percebi essa semana que os professores da UENG e a direção da UENG têm uma coisa em comum comigo: eles não confiam no governo federal, porque eles estão com medo de virar servidores federais, porque essa é a nossa proposta. A proposta era transformar a UENG numa universidade federal. Os professores seriam professores federais, os alunos teriam diplomas federais e os cursos continuariam acontecendo normalmente. Mas o pavor que a UENG está demonstrando a respeito do tema mostra que a confiança deles no governo Lula é praticamente zero. Até me estranhou a preocupação dos sindicatos em se transformar em servidor federal. Mas eu entendi um dos argumentos que eles apresentaram. Nunca se investiu tanto em universidades como nós investimos, tanto na UENG quanto na Unimontes. Certamente eles confiam muito mais em Zema do que em Lula e estão com medo de passarem a estar debaixo de um governo que não cumpre compromissos. Nós vamos avaliar a questão com os deputados ao longo das próximas semanas, mas sempre com a garantia de que nenhum movimento vai ser feito em prejuízo dos alunos nem dos professores. Se for para federalizar, é tudo funcionando como está nesse momento. Curioso, a Unimontes me fez uma reclamação ao contrário, porque os professores da Unimontes vão lembrar, durante muito tempo se tentou a federalização da Unimontes. E aí muita gente me perguntou, mas por que vocês não estão tentando federalizar a Unimontes? É porque a Unimontes é muito importante para o desenvolvimento regional, então a gente precisa dela. É um pouco diferente do caso da UENG, que é muito importante enquanto escola, mas poderia ser conduzida pelo governo federal, porque são escolas em vários pontos diferentes do estado. O governo federal poderia fazer isso com tranquilidade. A Unimontes tem uma importância regional para nós que é insubstituível, o hospital, o trabalho de pesquisa aplicado ao norte de Minas, então é uma situação um pouco diferente. Obrigado.